Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né, na presença do Senhor, primeiramente. E agradecer ao meu pastor Joel, pastor da nossa igreja, na pessoa do pastor Ismael, pastor Alcir, também os demais companheiros que todos estão aqui. Amém, meus irmãos? Eu queria, antes de começar, você parece que recebeu 2 boletins, verdade? Ok. Pastor Joel pregou em cima do boletim número 8. Ele se adiantou, porque o pastor está sempre na frente, né? Então, hoje nós vamos ministrar no boletim de número 7. Ok? Se você não tiver, você dá um grito no diácono ali atrás. Não dá não, irmão. Pede ali que ele vai lhe dar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Antes de nós começarmos, irmãos, eu fui incomodado com a palavra. 1 minuto eu vou tomar o tempo dos irmãos antes de entrar no estudo. Deuteronômio, se os irmãos quiserem acompanhar, capítulo 32. Deuteronômio é um resumo das leis do Senhor para Israel, né? Antes de entrar na terra prometida. 32, versículo de número... Vou ler 1 também. O último cântico de Moisés. Moisés não entrou na terra prometida, ele viu de longe e viu lá de dentro quando Jesus foi, né, transfigurado. Então, Moisés viu a terra de longe e lá de dentro. Olha aqui, último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Versículo de número 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, e destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Amém. Irmão, só para reforçar aqui, o culto do crente é o culto de ensino, de terça-feira. É aqui onde você recebe a doutrina, o ensinamento bíblico. Então, às vezes a pessoa vem, não, essa linha aí sobre os anjos, sobre os demônios, eu gosto disso aí. Mas aí não vem quando fala sobre o pecado, a graça, o dízimo. Então, o crente tem que receber de tudo. Não adianta receber aquela chuva torrencial, né? Quem trabalha com lavoura e quem viu, sabe que a chuva, aquela forte, ela até destrói. Mas aquela fininha, irmãos, aquela que goteja, aquele chuvisco, aquela que é boa. Então, é essa que é boa para o crente. Você tem que participar de tudo. Amém? Em nome de Jesus. E faça a sua parte e traga mais uma pessoa na próxima sexta-feira, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu estava numa obrigação comigo mesmo e com Deus de falar isso. Né? Deus me incomodou, então a gente vai falando alguma coisa que Deus manda também. Ok, irmãos, então o assunto hoje aqui é, dentro das doutrinas fundamentais, o domínio e o trabalho dos demônios. Não é fácil falar desse assunto, mas é preciso, é uma doutrina, está na palavra de Deus, e nós vamos falar em nome de Jesus, dando Deus permissão, como já tem nos dado. Amém? Então diz aí, olha aí, Lucas 4, 18 e 9, eu vou ler aí. O Espírito do Senhor, Jesus falando isso dentro da sinagoga em Cafarnaum. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 18 e 19. Vamos aí na introdução. Esse é um dos assuntos que o inimigo mais resiste que nós ministremos à igreja do Senhor Jesus, porque ele desmascara as obras de Satanás e expõe as táticas do inferno. Né? O inimigo não gosta que fale sobre ele. Isso aí é óbvio. Ele quer fazer alguma coisa, fala sobre outra coisa, mas, por favor, não fale de mim. E tem gente que está falando demais também. Né?
Então, você tem que ter uma dosagem. Por isso dos estudos, por isso desse ensinamento. E você tem que conhecer o seu inimigo. Não adianta você estar lutando contra alguém, e no mundo espiritual mais ainda, sem saber como ele funciona, quais as táticas dele e quais são as forças dele. E nós vamos estar falando sobre isso aqui hoje. O estudo é muito vivo e dinâmico, é revelador e mexe muito com o comportamento das pessoas que têm os seus olhos abertos para manifestações malignas. Pessoas que têm discernimento de espírito gostam desse tipo de coisa. Porque vê como é que a ação no mundo espiritual dos demônios na área, no caso da aflição, da possessão, e a gente vai falar mais alguma coisa sobre isso adiante. As explicações são simples e muito claras, irmãos. A Bíblia autodefine as doutrinas. Não existe algo de novo. É tudo muito simples, só que a gente, às vezes, não presta atenção. E, olha, eu não sabia disso. Então, esses estudos são para isso, amém? As explicações são simples e muito claras e bem fáceis de serem compreendidas pela igreja. Mas, apesar de empolgante, não nos esqueçamos. Para termos vitória sobre o diabo, a receita não é apenas o conhecimento, mas uma vida de quê? De jejum e oração. Você não vence espírito com a carne. Você vence espírito com o espírito. Não adianta você entrar numa batalha com o diabo na sua própria força. Você não vai chegar a lugar nenhum. Contra a opressão dos demônios. Você tem que fazer o quê? Jejuar. O jejum, o que o jejum faz? O jejum faz com que você entre num nível espiritual. Você abdica de alimentos, aí pode ser sólidos ou líquidos, e aí você entra com Deus em comunhão para pelejar contra as forças espirituais. Você nunca vai ver na Bíblia, irmãos, alguma coisa que estava como se fosse uma barreira diante do povo de Deus, seja na igreja primitiva ou seja contra Israel, que Deus não chamou para a santificação de um jejum, ou os pais, no caso, ou os pais da igreja, fazerem um jejum em oração. Então, jejuar é mais do que preciso. Jejuar e orar, buscar Deus em oração, principalmente no período do jejum, é uma arma poderosa. Amém? Espírito só vence espírito, né? Você não consegue entrar no tapa com o inimigo das nossas almas. Mesmo para ministrar esses estudos, temos de estar em oração e jejum, pois eles vão prover libertação para muitas pessoas, vão consertar famílias e promover o reino de Deus. Aí agora a gente já vai entrar no estudo propriamente dito. A demonização, a possessão, né? A demonização é a ocupação do corpo de um ser humano por um ou mais demônios. É quando um ou mais espíritos malignos ocupam o corpo de um ser humano para exercer vários níveis de controle sobre uma pessoa. E a gente mais tarde vai falar sobre os níveis. Né? Uma pessoa dominada pelas ações dos demônios. Isso é demonização. Eles querem controlar a pessoa fisicamente, psicologicamente e, obviamente, espiritualmente. Não, muito menos. O Senhor Jesus Cristo revela seu senhorio como Messias, demonstrando sua autoridade quando expulsa os demônios do homem de Gadara. Os irmãos lembram da história do gadareno aí? Né? Lucas 8. Né? O gadareno que veio ao encontro de Jesus, logo que ele desceu do barco, estava sendo controlado por um demônio, que, segundo Lucas 8:30, havia entrado nele. E perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Uma legião de demônios, irmãos. A legião é uma palavra aqui empregada no grego, mas ela simplificava uma legião de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos havia 6.000 soldados. Então você vê que legião eram muitos. Eram muitos demônios, né? O objetivo dos demônios no processo de demonização é saírem do nível de opressão
de oprimir uma pessoa para o nível de possessão, para trazerem a pessoa a uma vida tão miserável que ela se renda completamente e eles tomem o controle, no caso da pessoa. O objetivo do demônio é consumir a personalidade de uma pessoa para fazê-la cativa do seu objetivo e desejo. E qual é o objetivo do diabo? João 10:10. Matar, roubar e destruir. Fazer essa agenda aí. Os demônios não são todos iguais, assim como os seres humanos tampouco são todos iguais. A Bíblia é clara sobre os demônios que são mais poderosos que os outros. Né? Olha aí, Jesus falando sobre Mateus 12:45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Existe um contexto aqui, você pega aí, a gente não tem tempo para ir lá, mas anote isso aí, dá uma olhada como é que isso acontece. Primeira pessoa é oprimida por um. Aí ela recebe, no caso, vamos colocar no nosso vocabulário, recebe Jesus como Salvador. Só que muita gente pensa que recebendo Jesus como Salvador está livre dos ataques de Satanás. Aí a pessoa não se firma na fé. Não se firma. Aí aquele demônio que estava na circunviança, atemorizando ele, oprimindo ele, vê que ele está, esse camarada está fraco na fé, está desviado. Meu amigo, é o seguinte, os demônios vão lá, o que saiu volta e chama mais 7 com ele. E esse estado é pior do que o primeiro estado. É isso que a Bíblia está dizendo aqui. Uma vez que eles estão numa casa, eles podem se multiplicar, não se procriando. Né? Não existe procriação. Né? Mas trazendo outros. Eles podem operar em bandos, grupos, e então essa pessoa está endemoniada, ou sob o controle de demônios. Portanto, a definição de demonização, refletida na possessão demoníaca, que é o objetivo final, é total ocupação. Essa aí é a vontade dos demônios, ocupar a vida do ser humano por completo. Eles querem ocupar totalmente o espaço, a estrutura, a pessoa. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Muita coisa é dita como doença, enfermidade. É simplesmente o trabalho ou efeito de opressão e possessão demoníaca. A capacidade de reconhecer o que realmente está acontecendo é muito importante. Antes que a pessoa gaste muito dinheiro, irmãos. Existem problemas assim. Pessoas que ficam endemoniadas ou estão, no caso, oprimidas por um demônio e o físico da pessoa fica mal. Eu vou contar um caso, eu já contei aqui uma vez. Havia uma família e o sogro não gostava do genro de jeito nenhum. Não gostava, crente. Não gostava do genro. E o genro crente. E o sogro não gostava de maneira nenhuma, não consentiu e tal no casamento. Ele ficou tão mal com aquele sentimento que ele começou a ficar doente. E aconteceu que toda vez que o pai pedia uma prova de que realmente aquele futuro genro era uma pessoa do bem, Deus mostrava para ele. Era um casamento no Senhor. E ele relutou, mas deixou o casamento acontecer. Depois de algum tempo, Deus incomodou ele, falando, olha, essa doença que você tem só vai ser curada quando você fechar a porta da legalidade e pedir perdão para o seu genro. E ele foi lá, ele falou, olha, você sabe que eu nunca gostei de você, mas eu quero te pedir perdão. Agora, não pense que o que eu fiz, eu não recebi consequência no meu corpo. Aí mostrou para ele uma hérnia de disco, que teve que ser operada por 3 vezes para ele ficar curado, irmãos. Por conta de um rancor que ele guardou dentro do coração.
uma raiz de amargura. E o inimigo, irmãos, isso para o inimigo, é prato feito. Então, nós temos que eliminar essas possibilidades. A pessoa não ficou endemoniada, pastor, mas ela ficou oprimida por um demônio. E aquela doença só foi curada quando ele confessou o erro dele. Isso é importante a gente falar, a gente desmascarar. Amém? Vamos lá. Por isso, o crente, mesmo numa pequena dor de cabeça, a primeira coisa que tem de fazer é orar e pedir a Deus que o Senhor cure, e o Espírito Santo vai revelar se é enfermidade ou se é opressão maligna. Então, o crente sabe como agir, buscando a cura pela oração ou pela medicina. Né? Se tudo fosse demônio também, Deus não permitiria um homem de criar o analgésico, né, irmão? Vamos, né? Não vamos demonizar tudo, né? Estou com a dor de cabeça, é demônio, Jesus tem misericórdia. Não é assim. Mas você entende, você sabe. Então, você tem que ter essa sensibilidade. O inimigo não quer que você perceba que o problema é simplesmente físico, ou psicológico, ou espiritual. Quer que você pense que é outra coisa. Irmãos, o que tem de gente querendo lutar no mundo espiritual pelas suas próprias forças, é muita gente. É muita gente. Está acontecendo isso, a casa está quebrando e tal, e o camarada, não, eu já tentei isso, eu já fiz isso. Aí, quando tenta de tudo, agora eu vou orar. Era a primeira coisa que você tinha que fazer. Era orar. Na primeira dificuldade, não, olha, já tentei de tudo, não tem mais jeito, agora eu vou orar. Você tem que orar, é a primeira coisa que você tem que fazer. A primeira coisa que você tem que fazer é orar. Então, muita coisa, esquizofrenia, depressão, mesmo na Bíblia, cegueira, mudez, estão atadas a uma ação demoníaca. E quando você descobre, a sua visão muda. O inimigo não quer isso, irmãos. O inimigo não quer que se fale de... A Bíblia diz, 2 Coríntios 11:4, que o diabo se transfigura em anjo de luz. E a gente tem que falar isso. Né? É claro, os demônios não são a única razão pela qual essas coisas acontecem. Essas mesmas coisas podem acontecer por razões fisiológicas, né, do físico da pessoa. Né? Mas a orientação bíblica é que você conheça ambos os lados. Porque talvez o médico não seja a única coisa que você precise. Eu escutei muita história com médicos na igreja falando... Às vezes chega uma pessoa lá, companheiro de medicina, isso eu ouvi falando já. A pessoa chega lá, tal, o camarada olha e fala, meu filho, você daí não é... Né? Você tem que correr para uma igreja evangélica, correndo com essa pessoa, que ele tá com um negócio ruim aí, não é fisiológico, não. Vai numa oração dessas aí, aberta, que tem jeito. Né? A pessoa do mundo, irmãos, que trata a medicina, sabe disso. Né? Então, nós temos que ter essa visão, essa perspectiva. Agora, nós vamos falar sobre as distintas, quais são os tipos de domínio, de demonizações. Uau. Algumas formas ou características das atuações demoníacas são claras na palavra de Deus e muito importantes para o nosso conhecimento e consciência. Nós precisamos saber as diferentes características da atuação dos demônios, para então sabermos como lidar com elas e expulsarmos os demônios. Isso é muito importante. Você tem que saber aonde a brecha se apresentou, o que está acontecendo, para você poder lutar contra isso. Minha esposa está aqui, e eu vou contar uma história, ela talvez vai ficar um pouco vermelha, mas eu vou contar a história. Uma história com ela. Talvez ela não... Ela se lembra disso, de uma amiga que ela tinha no trabalho, e a gente, escuta esposa e tal, o ambiente de trabalho, como é que foi seu dia? E ela sempre falava de uma pessoa que, só de ouvir, a gente já sabia que tinha alguma coisa errada. Aí eu falei, Jesus, tem misericórdia, a gente ora, pede a proteção de Deus, e aí a Samanta nasceu. Agora ela sabe onde eu vou entrar. Aí,
na semana, foi uma benção, na semana que a Samanta nasceu, eu ia pegar férias, aí peguei férias permanentes, eu fui mandado embora. E aí eu fiquei em casa. Né? Maravilha, né, irmão? Aí, estamos lá e tal, eu fazendo uma aplicação de trabalho e tudo. Aí a Eliane falou assim, ó, fulana do meu trabalho vai vir aqui, quer dar um beijo na Samanta. Na hora que ela falou aquilo, irmãos, o coração fechou. Eu falei, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, isso vai ser... Não, mas... E você não vai entrar em atrito por conta... Né, ela deu a legalidade. E eu falei, eu vou ficar aqui, eu não vou deixar, não. Mas a Bíblia diz que a casa dividida não vai subsistir. Já estava dando a legalidade. E ela chegou. Quando ela chegou lá em casa, ela chegou toda de branco. Eu falei, ih, Jesus. Aí eu falei, olha, a Samanta estava dormindo. Eu falei, Jesus, me dá uma estratégia aqui. Eu fui, dei uma volta na casa, pedindo a proteção de Deus. Desmantela, Senhor, esse negócio aí do capeta. Não deixe essa mulher tocar na minha filha. E a mulher ficou lá, e hora, e meia hora, uma hora. Eu falei, meu Deus. Aí eu já estava tão incomodado. Eu falei, olha, eu vou pegar o carro e vou dar uma saída. Daqui a pouco eu volto. Mas o inimigo é miserável. Na hora que eu saí, quando eu voltei, eu não vi o carro dela no estacionamento. Eu falei, já foi embora. Falei, glória a Deus. Quando eu entrei em casa, Eliane chorando. Eu falei, o negócio não está certo. Eliane chorando, Samanta no colo. E ela, tá. Eu olhei a cena, Samanta com o rosto virado para dentro, eu falei, o que aconteceu? E Eliane só chorava. Quando eu olhei para minha filha, irmãos, os olhos da cor de sangue, a menina estava totalmente perturbada. Totalmente perturbada. E eu olhei para ela, olhei para Eliane, e eu falei, olha, eu te falei, não te falei? Por isso que a esposa tem que escutar o marido, irmãos. Que maravilha, né? Escuta, porque no final de tudo vocês dão um braço a torcer. Como é que ele estava certo, né? Não é assim que acontece? Então, eu falei, Deus me deu uma estratégia. Ora por ela, na hora que você tocar, ela vai ficar liberta e ela vai dormir. Eu falei, olha, para você entender que o mundo espiritual, filha, a gente não pode brincar, a gente não pode dar legalidade. Eu vou orar por ela e ela vai ficar liberta. Oramos, na hora que eu toquei na minha filha desmaiou nos braços. Acordou depois, dormiu umas 2 horas, com fome, gritando, mãe, não, do nada. Estava, né, querendo já. Mas acontece, irmãos. Pessoas que vão na tua casa e você dá legalidade para que isso aconteça. Acontece. Minha filha ficou endemoniada? Não. Ela ficou oprimida. E a Bíblia fala sobre isso, o pastor pregou aqui domingo, os nossos filhos são santos, são santificados. Amém? Então, você tem que entender. Né? Nós temos que entender como é que ele vai trabalhar para poder quebrar o laço. Vamos ver 5 manifestações demoníacas muito comuns e bem claras na palavra de Deus. Número 1, tentação. Número 2, concupiscência. 3, obsessão. 4, opressão. 5, possessão. A tentação. A tentação é a ação demoníaca mais comum contra a vida do ser humano. Né? Pela sua frequência e por ser comum, a tentação é também chamada de ação ordinária dos demônios. De novo, ela é demoníaca operada pelo diabo. Isso aí vamos dizer assim, é o ministério de Satanás. Tem os demônios, vai lá e tenta as pessoas. E aí, dentro da tentação, existem muitas ramificações. Existe a tentação moral, quando se trata de corrupção moral. A tentação na área conjugal. Né? Existem muitos tipos de tentação. A tentação na língua, irmãos. Ô tentação. Né? De falar mentira, de ludibriar, de enganar. Meu Deus do céu, tem muito tipo de tentação. Eu fiquei tentado e falei. Tentação. Né?
Então, existem muitos tipos de tentação aí. Agora, olha o interessante aí. Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Grife isso daí, irmãos. E a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Ele dá uma prova. Tentar, não. Coisa exclusiva dos demônios é tentar. Entendeu? Aí vai falando alguma coisa. Ó. Ser tentado não é pecado. O próprio Senhor Jesus foi tentado pelo diabo. Mateus 4:1. No capítulo 3 de Mateus, Jesus foi batizado por João Batista. E no versículo 17 do capítulo 3 de Mateus, Deus declarou dos céus, esse é meu filho amado e que eu tenho prazer. No versículo 1, esse foi o último versículo do capítulo 3. No versículo 1 do capítulo 4, o diabo foi tentar Jesus perguntando, se tu és o filho de Deus, olha só. O pai tinha acabado de falar que ele era o filho dele. Então ele foi tentar a Jesus. Né? Ele foi tentar a Jesus. Olha como é que dá direitinho aí no capítulo 4 algumas das 5 manifestações. A tentação, como a guerra espiritual que vamos ver mais à frente, tem pelo menos 2 objetivos. Provar a pessoa nas suas qualidades e estado de ânimo, atitude do coração, ou destruir a pessoa tentada. Ambas são permitidas por Deus. Permissão. Deus não é o agente, ele permite. Entendeu? Embora não signifique ser o que Deus quer. Agostinho, aí, um dos pais da igreja, né, chamou esse tipo de tentações de tentação probatória, aquela tentação com prova. Né? E existe a outra, a tentação enganadora ou a tentação sedutora. E está aí em latim para os irmãos aí, essa palavra de língua estranha aí. Há, então, pelo menos 2 características da tentação. Sedução. A tentação, ela seduz. Como foi que Satanás falou com Jesus? Olha, se tu és o Filho de Deus, olha, tu está em jejum. Né? Está vendo essas pedras aí? Transforma essas pedras em pães. Aí, seduzindo Jesus. Né? A sedução é o começo da tentação através da concupiscência. O que é concupiscência? Desejo desordenado. Isso daí, essa palavra aparece 17 vezes na Bíblia. Ela é a isca da tentação. É o aliciamento e a persuasão. Ela é uma atração que pode ser fatal, pois envolve os sentidos do corpo. Olha aí, qual foi o sentido do corpo de Jesus quando foi tentado? A fome. Né? E os atributos da alma e os sentimentos que afetam o intelecto, influenciado nas decisões. Ele é operado pelo diabo e seus anjos caídos, os demônios. 1 Tessalonicenses 3:5 diz assim, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, ou pela concupiscência, sendo por esta arrastado e seduzido. A sedução geralmente pode levar à ambição, grande desejo de ter poder ou conseguir ou realizar alguma coisa. Cobiça é o próximo passo depois da ambição, desejo imoderado. Pastor, o que você está falando aí? Tem exemplo na Bíblia? Tem, nós vamos chegar lá. Concupiscência vai além do desejo moderado, é um desejo desordenado, incontrolável, querer a qualquer custo. Qual é o nome disso aí? Concupiscência. A Bíblia diz que a concupiscência é a isca da tentação e gera o pecado, e o pecado a morte. Né? Vamos lá, Tiago 1,14. Deixa eu abrir aqui para os irmãos. Já tem aqui, mas é melhor a gente pegar aqui direitinho para os irmãos entenderem uma coisa. 1,14 de Tiago diz assim, diga amém,
Amém. Vocês estão aqui? Amém? Amém. Vamos lá, 14. Diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Primeiro o que acontece, pastor, como é que funciona isso no dia a dia? Você é tentado. Acontece com a tentação. Aonde? Na sua mente. Tentação não é pecado. Você pode receber uma tentação e expulsar isso em nome de Jesus. Isso é fácil? Não é fácil. Quando você é tentado, não é pecado. Aí você tem a decisão de afastar essa tentação ou de sucumbir. No caso, sendo seduzido por ela. É isso que Tiago está falando. Depois, havendo a concupiscência concebido, isso quer dizer, quando você transgride, aí você vai pecar. Então, por isso que a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 12, versículo 2, que nós temos que renovar a nossa mente. Porque se você não renovar a sua mente, vem a tentação e você peca, na primeira. Se o crente não tiver alicerçado em oração, em jejum, e você vai ser engodado pela falcatrua de Satanás. E depois que você peca, se você andar pecando nessa mesma concupiscência, dia após dia, dia após dia, isso vai gerar morte em alguma área da sua vida. Área espiritual, morte espiritual. Então, o crente tem que se afastar dessas coisas. Entendeu? Então, nós temos a tentação e a transgressão, a cobiça aqui. A tentação vem na minha mente. Eu decido se eu vou ceder à tentação ou não. Quando eu cedo, eu cometo o pecado. Aí é o que Tiago diz. Aí gera o pecado. E depois do pecado, tem mais uma coisa que acontece. Você não gera a morte, né? Porque a morte não é gerada. A morte é para sucumbir mesmo. E você pecando, você vai morrer espiritualmente. Então, você tem que ter isso em mente. Amém? Desejo. Outra palavra para concupiscência é desejo. A sedução é um processo que pode ser resistido. Provérbios 1:10. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintais. Não consinta. Outro versículo interessante aí, Provérbios não está aqui, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio... Tem gente que, né, lembra de Sansão? Sansão, Deus falou para ele, não pode tomar vinho, né, porque ele era nazireu, mas ele vivia dentro da vinha dos outros, brincando com o pecado. Né? Não podia tocar em coisa morta, foi lá, pegou mel de um leão morto. Né? Então, irmãos, tem coisa que você não pode... isso aqui está sobre o meu domínio, eu estou brincando com isso aqui, mas está sobre o meu controle. Cuidado, querido. Cuidado. Isso pode te dar um laço, né? Nós não podemos brincar, e agora eu estou lembrando de uma outra história com ela. Nós não podemos brincar com os ardis de Satanás. Existe ainda hoje hoje é missionário no Maranhão, ele é o pastor Júlio Alves. Ele era pastor de uma congregação, dirigente de uma congregação no nosso campo lá no Rio de Janeiro. E uma vez uns novos convertidos falou, pastor, o nosso irmão novo convertido, de um dia para o outro, ficou cego, pastor. Isso foi de manhã. Ele ficou cego. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou orar. O homem de Deus foi orar. Traz ele aqui à tarde. E quando ele foi orar, Deus mostrou para ele tudo o que estava acontecendo. Trouxeram o rapaz estava cego. Aí os outros rapazes que estavam com ele, estavam um grupo com esse irmão, novo convertido. Aí falou assim, Deus não vai curar ele. Aí, que isso, pastor? Ora por ele. Não vou orar por ele também. Ele só vai ficar bom daqui a 7 dias, porque ele andou chutando macumba por aí. E você tem que saber, meu irmão,
que você não pode brincar com as coisas do diabo. E realmente ele falou, é verdade. Eu peguei. Depois de 7 dias, passou a ver. Existe ainda homens assim, né, irmãos? Graças a Deus por isso. Né? Igual quando o pastor estava falando aqui no domingo, né? Que o demônio se manifestou, aí o endemoniado botou o ouvido no chão, ó, tá chegando o velhinho da canela de fogo, ó, saiu fora. Estava chegando o homem de Deus lá. Né? Então, nós temos que entender isso. Você não pode brincar com esse tipo de coisa. Eu tenho, irmãos, muitas experiências aqui. Apesar disso, hoje, 13 de novembro de 2015, né? 13 de novembro de 1998, eu consegui o visto para vir para esse país. E eu queria também fazer com que esse culto fosse um culto de ação de graças. Amém? Eu tive uma experiência logo que eu cheguei aqui. Nós fomos para um aniversário de um jovem, um adolescente, na época que a gente fazia parte da juventude, ainda não era nem casado com a irmã Eliane. Aí chegamos lá e tal, e o pessoal sabia que eu brincava muito. Aí eu fui brincar. Né? Eu fui falar que, né, o pastor estava expulsando o demônio e o demônio não queria sair. E sai, e dava uma biblada na cabeça do demoniado, e sai, povo na expectativa, querendo me ouvir. Aí o demoniado falou assim, rapaz, tu não sabe o que eu vim fazer, não? Lê tua Bíblia. João 10:10. E todo mundo riu. Na hora que acabou a piada, Deus falou comigo, você vai pagar caro por essa brincadeira. Irmãos, na festa eu já comecei a murchar. Eu fui para a casa dos meus sogros, que ainda era hóspede lá. Irmãos, na hora que eu fechei a porta do quarto, o ambiente se transformou dentro do quarto. E eu fiquei todo arrepiado. Você entenda como você quiser entender. 2 demônios nas minhas costas. Você brincou com a gente, não foi? Agora é nossa hora de brincar com você. Por quê isso aconteceu? Porque eu dei legalidade. E foi a noite toda. Numa luta espiritual de 5 minutos, parece que você fica sem forças por horas. Eu estou falando da noite toda. 5 horas da manhã, dei um pulo da cama, acordei todo mundo. Falei, vamos orar que o diabo aqui é endemoniado, irmão. Tem misericórdia. Mas por que isso? Porque eu dei legalidade. Com as coisas, com esse tipo de coisa, não se brinca não, irmãos. E eu falei, Senhor, aqui não tem. Não posso brincar com esse tipo de coisa. E tem muita gente brincando, irmãos, com as coisas do mundo espiritual, sem saber as consequências, sem saber as retaliações. Irmãos, se eu e você, nós pudéssemos ver o mundo espiritual, a gente andava encostado na parede assim, ó, parecendo nas ruas do Rio de Janeiro, assim, ó, você anda tudo assim, ó, passava por debaixo, se escondia. É porque a Bíblia diz que os anjos habitam ao nosso redor e nos livra. Deus é tão bom, né? Ou seja, o diabo, quando ele se rebelou, ele levou 1/3, então ficou 2/3 ainda. Então, para cada demônio, Deus deu 2 anjos para você tomar conta de você. Isso não é maravilha? Se eu fosse crente pentecostal, eu dava um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Outros, as más companhias são sempre uma sedução para o pecado. Cuidado com quem você se relaciona. Qual é o conselho que esse tipo de pessoa vai te dar? Lembra do Salmo de número 1? Existem consequências, né? Se você meditar na lei do Senhor dia e de noite. Muita gente caiu no pecado porque se ajuntou com quem não deveria. Alguns para serem aceitos, outros para não perder amigos. Cai no laço do diabo. Nunca se esqueça que ser crente não é confortável, irmãos. Ser crente não é estar na moda, não. Né? Tem muita gente que está pensando aí, não, ser crente hoje é moda, ser crente hoje é ibope, ó. Irmão, se eu for no seu trabalho e perguntar por você, e você tem que ser, no mínimo, uma pessoa lá que vamos dizer assim, que todo mundo está atrás, no sentido de, esse camarada fala de Bíblia toda hora.
Esse camarada fala de Jesus. Se você não incomodar as pessoas que estão do seu lado, tem alguma coisa errada com você, meu querido. Tem alguma coisa errada aí. Crente é desse jeito. Quando você chegar, chegou o crente. Sabe que a gente não escuta mais isso aí? Que as pessoas vão se adaptando ao meio, né? Não, aqui não pode falar. Fala em nome de Jesus. Expulsa os demônios lá em nome de Jesus mesmo, irmão. Fala a verdade. Amém? Nunca se esqueça que ser crente não é confortável. A nossa agenda é totalmente adversa do mundo. Nós sempre vamos lutar contra o mundo. Quando nos tornamos amigos do mundo, viramos inimigos de Deus. Tiago 4 fala sobre isso. Né? Não, olha aí, Provérbios 6, 25 e 26. Não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Está falando aqui da mulher adúltera. Aos homens aqui, casados. Né? Não cobiceis no seu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos. Eu falo de hipnotismo, né? O camarada fica hipnotizado. Vai para lá, né? Ninguém pense que é mais forte que a sedução. Lembre-se que ela vem do diabo e é operada pelos seus demônios, e o demônio é um anjo caído, mas de natureza angelical, espiritual, com todo o poder que um anjo tem. A nossa conduta deve ser de acordo com a palavra de Deus e o nosso socorro deve ser correr aos pés de Jesus. Se Deus vê sinceridade no seu coração, isso aqui é muito forte, desejo sincero de não pecar, embora sendo profundamente seduzido, o Senhor vai dar força e a sua misericórdia não lhe deixará cair. Quem quer dizer amém? Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, os dias são maus. Os dias são maus. E o crente, principalmente, nesse caso aqui, o homem, o macho, né? Tem que vigiar nessa área aqui. Porque não é fácil. O diabo está endemoniado esses dias, né? O engano é um mal com aparência do bem. O engano incita o homem ao pecado. É um estímulo, uma atração e conquista para o mal. O engano sempre vai para destruir o homem em todos os seus aspectos, mesmo que seja concentrado em apenas um. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que temia de que eles fossem enganados como Eva, a qual teve seus sentidos corrompidos. Não vou ler, não dá tempo. 2 Coríntios 11, 3. Não devemos nos apartar da simplicidade, mas a Bíblia diz que devemos ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Mateus 10, 16. Como é que é isso, pastor? Ser simples como a pomba e prudente como uma serpente. Irmãos, a simplicidade da pomba, a pomba ela não se mistura com coisa podre. Você pode pegar 20 grãos de milho e colocar um podre. Ela vai comer os 19, vai olhar assim o podre, mas ela não come o podre. E a serpente? A serpente, meu amigo, ela se encolhe todo. Vai pegar ela na cabeça, vai. Pega no rabo dela para você ver se você vai ficar bem. Ela nem vê. A língua dela é no sentido do olfato dela, ela percebe o cheiro de um animal. Por isso que à noite ela sai para comer, ela não vê. Mas ela vai com a linguazinha dela, só conhecendo o ambiente. Na hora que chega o animal perto, ela dá o bote. Ou, se é um animal que é predador dela, ela sai fora. Está falando com você essa palavra? Então, o crente tem que ter esse tipo de personalidade, de prudência. Alguma coisa que está acontecendo, isso aqui não vai dar em lugar nenhum, sai fora. O pastor José Vasconcelos falava uma coisa, é uma coisa muito boa quando você consegue aprender com os erros dos outros. E é boa essa palavra. Não queira aprender com você mesmo os seus erros. Quando o outro erra, você fica de butuca e não erra também. Amém? Glória a Deus. O diabo também engana muita gente com o ocultismo. Sempre a manifestação de idolatria, adorar o sol. Né? Uma vez eu estava num trabalho e o camarada estava lá, um dia bonito de sol, ele estava do lado da loja assim, olhando para o sol lá, fazendo uns negócios lá. Eu falei, esse camarada está cheio de nova era, né?
Aí eu tive que testar o carro com ele, botei ele, eu fui dirigindo ele no meu carro e, ó, Bíblia nele. Irmãos, o mundo está totalmente deturpado. Mas Jesus morreu, ele falou para mim. Eu falei, não, querido, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Ele está vivo. Ou você acha que os livros de história vão querer que conte isso para você? Você já leu a Bíblia? Eu já li alguma coisa. Não, leia o Novo Testamento, leia o livro de João. Aí ele, tá, que legal, obrigado, hein? As pessoas, irmãos, estão morrendo espiritualmente. E Deus precisa que eu e você falemos para elas, amém? Vamos dar um pulo aqui. O pastor já falou alguma coisa sobre isso aqui, né? Portanto, olha aí, tanto a sedução como o engano são práticas demoníacas comuns para fazer o que o homem caia em tentação e na armadilha do diabo. 3 coisas devemos distinguir da tentação. Cuidado com elas: a sedução, o deleite e o consentimento. A sedução não é um pecado, porque não depende da nossa vontade. Ela vem. Não é pecado, é igual a tentação. O deleite, quando for involuntário, também não é pecado. Mas o consentimento sempre é pecado. Porque depende exclusivamente de nós, de consentirmos, de fazer ou não. Irmãos, Deus ainda dá um escape para o camarada. Tendo a tentação, tendo a sedução, Deus coloca na sua frente. Se você cair, você vai pagar as consequências. Se você correr, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Né? Pastor, existe alguma... Você falou aqui no Velho Testamento, existe alguma coisa assim de sedução, engano, pecado, morte? Existe, filho. Josué capítulo 7, a história de Acã. Né? Acã era um homem da tribo de Judá. Antes de chegar na Terra Prometida, Israel tinha que passar por uma cidade pequena chamada Ai. E foi um Ai realmente para Acã. E Deus falou, olha, ninguém toca em nada. Matem todo mundo, mata todo mundo e não pegue nada. Aí, nada, tudo é anátema. Tudo, ninguém vai tocar em nada. E quando chegaram lá e tal, morreram um bocado de gente, capítulo 27 de Josué. Aí quando chega no versículo 20, Josué orou para o Senhor, a gente foi lá e nós tomamos um couro lá, aquela cidade pequena. Aí Deus falou, Josué, tu está de bruço aí por quê? Se levanta, rapaz, tem pecado em Israel. Faz o seguinte, amanhã tu santifica o povo e olha, separa as tribos, as famílias e os homens, que eu vou te mostrar quem é. Aí, separou as tribos, aí a sorte caiu, Urim, Turim, você tem que estudar aí no Bible College para entender isso. A tribo de Judá, da família de Zera, aí Acã. Aí Acã, no versículo 22, foi eu mesmo. Eu vi lá uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e 50 ciclos de ouro. Aí ele fala assim, eu cobicei e tomei para mim. Aí ele pecou. Aí Deus falou, olha, a esse homem, vocês vão tirar ele fora do arraial, vão apedrejar ele e queimar ele tudo que é dele. E é isso que acontece. Irmãos, Canaã era mais 3 dias, irmãos. Deus tinha uma terra que emanava leite e mel para Acã. Mas tem muita gente que... Deus sempre vai permitir uma tentação muito grande quando ele tem uma benção muito maior para te dar. E aí é a prova dos 7. Você vai cair na tentação, você vai morrer apedrejado. Agora, se você não ceder, Deus tem a terra prometida para você. Então, não ceda, em nome de Jesus. Porque ceder é pecar, o pastor sempre fala aqui, né? Concupiscência. Nós estamos acabando, irmãos. Obsessão. A obsessão é uma das mais poderosas armas de Satanás. Quando Jesus foi tentado, a última tentação foi no pináculo, foi num grande monte, e mostrou todos os reinos do mundo. Aí o diabo, olha, se tu prostrado me adorares, eu vou te dar isso aí.
porque a mim me foi entregue. Querendo colocar em Jesus uma obsessão. Rapaz, esses impérios, todo mundo vai ser teu. Né? Então, nós temos que vigiar com a obsessão também. Exatamente o que acontece com pornografia na internet, as drogas, o álcool, nojelas que eu falo, né? As nojelas, ou filmes, videogames, enfim, tudo que vai dominar você. Tudo, irmãos, se tem alguma coisa te dominando, sai fora. Sai, é laço. Sai fora. E Deus não é Deus de confusão. E as coisas de Deus também é assim, irmão. Deus não é Deus de confusão. Esse negócio de estar orando 25 horas por dia, não dá. Não dá. Jejuando 8 dias por semana, não dá. Os irmãos ainda não entenderam. Né? Então, não dá certo. Então, tudo tem que ter uma linha de conduta. Você tem que adorar a Deus com o seu entendimento. Né? Você não pode servir um culto a Deus assim no místico. Não, tem que ser racional. O nosso culto tem que ser racional. Era essa a palavra que eu estava procurando. Né? Então, nós temos que entender isso aí. Né? Obsessão de Davi. 2 Samuel 11:2. O exército saiu para a peleja, Davi sempre ia com o exército para a peleja. Não, eu não vou hoje, não. Aí ficou no palácio. Subiu, foi dar uma volta assim, viu Betseba se banhando, olhou, desejou, teve obsessão, teve um relacionamento com ela, depois viu adulterou, né? Depois ele cometeu um assassinato. Meu Deus, irmãos, é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Por quê? Porque se deixou engodar pela sua concupiscência. Amém? Opressão. Opressão significa sobrecarregar, com peso, apertar, comprimir, pressão que esmaga, sufoca. Irmãos, tudo se resume em uma coisa: legalidade. Não dê legalidade para o diabo cirandar. Alguns dias atrás, um pastor estava comigo, ele contou um testemunho, estava na igreja, e um casal abençoado na igreja. Olha essa história, irmãos, pelo amor de Deus. E tudo tal, aí, de repente, o esposo da irmã começava a falar alto dentro da igreja. E eu conheço o pastor, e o ministério do pastor é na área de libertação. É essa a área dele. Ele falou, quando acabou o culto, ele falou com a esposa: o que está acontecendo com o fulano? Ah, pastor, tem que sentar com você. Não, vamos sentar agora. Ah, ele não quer. Amanhã eu combino com o senhor, com a sua esposa, eu vou no gabinete. Aí, pastor, então, no outro dia, pastor, então, o fulano, apresentaram para ele, olha a estratégia do diabo, apresentaram para ele uma forma de aposentadoria, para ele se encostar. Mas aí, ele só podia se encostar se ele ficasse maluco. E ele assinou o papel que ele estava maluco. E sabe o que aconteceu com ele? Acabou ficando maluco. Ele acabou ficando maluco, irmãos. Ele deu legalidade, ele assinou o contrato com o capeta. Irmãos, isso é uma das legalidades que nós damos. Pelo amor de Deus, que as pessoas estão fazendo. Estão dando legalidade assim. E pagam um preço, irmãos. E pagam um preço muito grande por conta disso. Possessão. Possessão maligna é o maior estágio de manifestação maligna na vida de uma pessoa, individualmente. Ela acontece com a encarnação de demônios em uma pessoa. Né? Um ou mais demônios entram na alma da pessoa, que dá lugar, que faz concessão. É muito importante esclarecer que uma pessoa que está salva em Jesus Cristo não pode ficar possessa de demônios, a menos que ela, deliberadamente, conscientemente, dê lugar ao inimigo, através de uma vida de
iniquidades, pecados desordenados, né? Pecados conscientes. Na possessão, o demônio se aloja na alma da pessoa e começa a influenciar todos os atributos da alma. A liberdade de escolha, raciocínio, intelecto e todas as emoções. Tudo fica alterado por causa da influência maligna. Você já deve ter visto uma pessoa que é endemoniada, ela tem uma força descomunal. Eu lembro, a gente ia para a igreja, aqueles bancos de madeira, assim, com 10 pessoas. Uma vez eu vi um endemoniado levantar um banco daquele com todo mundo sentado, irmão. O camarada magrinho. O camarada, o que é isso, irmão? Demônio. O irmão Genésio estava me contando que tinha um camarada que passava ali na estrada do Cacuia, né, lá no Rio de Janeiro, e ele tirava os tampões do esgoto com os dedos e arremessava. Irmãos, pelo amor de Deus, só uma pessoa que está possessa por demônios é que faz uma coisa dessa. Né? E esse tipo de coisa, você não adianta você querer resolver no braço, hein? Não adianta não, hein? Vai passar vergonha. Atos capítulo 14 conta a respeito disso aí. Um pessoal fala, sai em nome de Jesus que Paulo sai. O demônio falou assim, eu conheço Jesus que Paulo prega, eu conheço Paulo e vocês, quem são? Vem aqui. Deixou eles nu, todo envergonhado. Então, nós não podemos dar mole em nome de Jesus. Amém, irmãos? Está aí o restante do seu material. Tá? Vocês, por favor, leiam. E é uma bênção, foi muito bem elaborado, porém é um pouco grande, né? Mas Jesus é bom. Amém? Deus abençoe a todos e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.